quinta, sexta e sábado. Nós dois usamos, assim, uma quantidade que eu não consigo dimensionar agora, sabe? Meu Deus. E aí eu comecei a passar muito mal. E eu morava em uma casa de 2 andares, ele estava no andar de baixo e eu no quarto. Então eu me lembro que eu comecei a vomitar muito. Naquele momento, depois de aproximadamente aí 20 anos, eu tive a lucidez assim de lembrar que o inferno era real. E se eu fechasse os meus olhos naquele momento, como era previsto, né, para a situação que eu estava, se eu fechasse meus olhos naquele momento, eu ia me deparar com algo que eu não estava preparada para ver. Enfrentar. Era overdose que você estava Eu tendo? acredito que era overdose. Se é real, se é verdade, se o Senhor existe, porque naquele momento eu já não sabia mais, né, se Deus existia, se Deus não existia, mas se o Senhor é real e se o Senhor tem realmente planos na minha vida, eu preciso que o Senhor me dê uma oportunidade agora, me dê uma chance. E eu senti assim que Ele me deu essa oportunidade naquele momento, Zi. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, amigos que já estão aí nos esperando para ouvir mais um testemunho. Eu quero dizer que todos vocês é muito bem-vindo aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. Hoje o testemunho é maravilhoso, deslumbrante. Deus trará uma resposta para pessoas que precisam de ouvir mais uma vez que Jesus continua fazendo prodígios, milagres e maravilha. Não saia daí. Não saia daí, fica comigo até o final, porque no final, a minha convidada, que é uma brilhante filha de Deus, uma sobrevivente, uma mulher que, numa altura da vida dela, por desobedecer à palavra de Deus, ela sai do caminho. E quando ela sai do caminho e Deus permite ela sair, porque é uma decisão dela, ela vai sentir no corpo, na alma, as dores. Sozinha ela jamais conseguiria sair daquele lugar, daquele cenário, daquele quadro terrível. Mas a mão do Senhor foi lá e alcançou, porque ela era uma chamada, uma escolhida, e Deus teve misericórdia dela, trouxe ela para a realidade. Ela chega a contar que teve um dia, isso é só para você ficar comigo até o final, porque ela vai detalhar aqui o testemunho dela. Teve um dia que ela deitada no chão do quarto, já tendo uma overdose, já praticamente ali esperando que a morte chegasse. O Senhor apareceu lá e deu vitória para ela. Isso deixa que ela conta, o testemunho é dela. Amém. E eu estou muito feliz, porque além de ser uma pessoa que é minha amiga, eu amo, porque é uma amiga de muitos anos, de muito tempo, e que hoje veio a brilhantar aqui no nosso canal Resgatando Valores, junto com a presença do Senhor, para dividir esse testemunho, gente, esse testemunho que até hoje mexe comigo, tá, Gi? Até hoje mexe comigo. Quando eu olho nela, porque ela é uma pastora agora. Glória a Deus. Olha o que Jesus faz. Ele é maravilhoso. Hoje ela cuida de vidas. Hoje ela abraça vidas. Hoje ela vai atrás dessas pessoas que não conseguem sair desse vício maldito. E naquilo que você é curado, você tem a graça de Deus também para levar a cura para outras pessoas. Ela é esposa do pastor Ednilson. Ela é mãe de 4 filhos, a Caroline, a Rebeca, o Derek e o Noah. O testemunho dela tem tudo a ver com a libertação, já, né? Já falei aqui. E ela vai, então, contar para nós como que ela conseguiu, com a ajuda do Senhor, sair desse quadro de destruição.
E ela congrega, eles pastoreiam a igreja ali na Assembleia de Deus de Rebusca, que fica aqui na Água Branca, em Boituva, né? Um abraço a todos os irmãos aí dessa igreja, Assembleia de Deus Rebusca. Eu quero dar boas-vindas à minha querida hoje, minha amiga, uma pessoa que eu amo muito mesmo, e a gente divide os momentos bons e momentos ruins, e para mim é diferente hoje, né, ter essa entrevista. Ela vai contar para nós como que Jesus entrou e a resgatou. Ah, mas só mais uma coisinha. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Se inscreva, comente, compartilhe, dê seu like, faça seu comentário, ative o sininho para você ficar informado de tudo que vem acontecendo aqui nesses testemunhos maravilhosos que tem no nosso canal Resgatando Valores. Faça o seu pedido de oração. Escreva o nome de quem você quer que Jesus liberte. Jesus liberta, ele tem esse poder. Fez na vida dela. Ela é testemunha viva. Eu presenciei, não naqueles momentos, mas da infância, da onde ela veio, né? Que ela sai da presença de Deus e hoje vê ela uma mulher restaurada. Só Jesus faz isso. Não teve clínica nenhuma, não teve médico nenhum, teve Cristo na história dela. Vem comigo ouvir o testemunho da minha amiga Giovana Valles Leite. Você é muito bem-vinda aqui no nosso canal. Não é meu, é nosso, tá? Obrigada. Linda você. Oh, meu Deus. Fica muito à vontade, querida, para começar contando para todos nós que tem muitas pessoas que me cobraram o seu testemunho. Me ajuda, Deus. E eu, calma que ela vai vir, né? Vai vir, tá de bebezinho novo, que é uma outra história, uma bênção, né, Gi? É isso mesmo. E aprove a Deus ser hoje. Glória a Deus. Aprove a Ele ser hoje. E eu quero já dizer que eu estou muito feliz, estou muito honrada de ter você aqui comigo e poder registrar para milhares de pessoas aquilo que o Eterno fez na sua vida. Minha querida, eu acredito que você está à vontade, né? Ah, sim. Um pouco de nervosismo, né? Faz parte. Faz parte. Relaxa, faz de conta que você está na sala da minha casa. Obrigada. Conta para nós quem foi Giovana um pouquinho antes, né, da sua infância. E quem é Giovana hoje? Como foi que você entrou nesse caminho que parecia que não ia ter volta? Bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu agradeço a Deus pelo privilégio dessa oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa de vida, Glória a Deus. né? Os caminhos que eu escolhi viver por mais ou menos 20 anos poderiam ter me levado para um desfecho totalmente diferente de hoje estar aqui glorificando a Deus pela minha vida, né? Então eu agradeço a Deus por esse presente de poder dizer que Ele fez e continua fazendo. Glória a Deus. Poder levar esperança para alguém que de repente está passando pela mesma situação, para algum familiar, para alguma mãe que de repente está se encontrando com uma situação dessas de ver que o filho está indo para caminhos que se despontem, né, para as drogas. Então, se eu puder ser instrumento de bênção na vida de uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. E com certeza, né, Gi, porque ninguém para essas drogas. Aonde você entra, você vê uns cenários parecidos. Crianças, muitos novos, assim, criança nova, 12 anos, adolescentes, envolvido com essa droga. Eu não sei como que, às vezes, eles conseguem chegar até esse lugar. Não é a família, não é posição, não é dinheiro. Eu não sei nada, não é classe de pessoas, né? Exatamente. E eu acredito, Gi, que Deus vai trazer resposta para essas pessoas que estão desesperançadas, porque mexe com toda a família. É isso mesmo. A droga destrói. E é como você acabou de dizer, né? Não tem justificativa. Na maioria das vezes não tem justificativa. Como aconteceu comigo. Eu nasci num berço cristão. Com certeza você se lembra dos meus avós. Eu gosto de sempre dizer que eles são a raiz da minha fé como pessoa física, né? Referência. Referência. Porque foram eles que nos ensinaram, a mim, a minha família,
a amar a Deus e a entender que Deus é vivo e real. Então, eu nasci dentro de um lar cristão, num berço cristão. E apesar de ter a minha mãe ter enfrentado também, durante todo o casamento dela, que foram 23 anos de casamento com meu pai, ela também enfrentou o alcoolismo muito de perto. Então, desde criança, eu tive que conviver com o vício, né, do meu pai, que hoje é liberto também, glória a Deus, vive uma vida restaurada também. Mas durante toda a minha infância, eu assisti de perto, mas a referência ainda continuava sendo que Deus é real e que não tinha motivo nenhum para eu tomar esse segmento para minha vida, né? A referência estava lá dentro de casa. Minha mãe tinha um relacionamento destruído com meu pai e então eu poderia olhar a vida da minha mãe, a experiência pessoal do meu pai e nunca ter entrado nesse caminho. Eu poderia. Sim. Eu poderia ter olhado para os meus avós, que eles moravam numa casa onde um quarteirão, aliás, 2, 3 casas acima, dava ainda para ouvir o som da casa dos meus avós, que era o som de oração. Eles eram pessoas que oravam muito, sabe? Sim. Então, assim, a referência de uma vida espiritual era muito forte dentro da minha casa. Não tinha motivo para eu ter ido caminhar lá fora e experimentar os prazeres da vida, já que eu via Deus agindo muito de perto, porque você chegava na casa dos meus avós, eu morava no fundo da casa dos meus avós, Sim. e quando você chegava lá, o primeiro convite que você recebia era para fazer uma oração. Então eu tenho isso muito vivo assim dentro de mim, e nem isso foi o suficiente para me afastar da péssima escolha que eu fiz e que roubou da minha vida 20 anos. Então, o que te levou a sair da presença de Deus, já que você tem essa família como referência, nasceu ouvindo a palavra, nasceu envolvida com oração? Qual foi o momento que você quer viver o mundo? Bem, eu morava na Vila Aparecida, minha mãe ainda mora na mesma casa que eu cresci. E da Vila Aparecida até a igreja onde nós congregávamos, que era a única Assembleia de Deus que na época tinha aqui em Boituva. Era uma só. Sim. Hoje tem muitas, eu não tenho nem ideia de quantas sejam. Eu tinha que atravessar a cidade inteira para chegar até lá. Porque era da Vila Aparecida até o bairro Santa Cruz. Então, a Coronel Eugênio Mota, que ainda é a principal da cidade, né? Eu tinha que passar por ela todinha para chegar até a igreja. E nesse caminho, eu via um movimento que, na época, eu acredito que era a prefeitura quem disponibilizava uns bancos de praça e ficava no meio da rua. Então, juntava muitos jovens ali, eles ficavam sexta, sábado, domingo, se não me engano, eram esses 3 dias que a prefeitura colocava, então, esses bancos e ali se juntavam os jovens e eles ficavam numa alegria que começou a gerar uma curiosidade em mim. Te chamou a atenção. Eu comecei a ficar curiosa no caminho, né? Eu ia para a igreja, passava por ali e aquilo foi atraindo a minha atenção. E eu queria ver o que era essa alegria toda que tinha, que juntava esse monte de gente lá, né? Mas indo para a igreja. Indo para a igreja, servindo a Deus. Sempre gostei de louvar. E louvar era o que me incendiava, sabe? Eu me sentia incendiada pelo desejo de estar na casa de Deus e de louvar. Então, eu ia para a igreja atraída pelo louvor, pelo desejo de até ser batizada com o Espírito Santo. Porque, na época, criança buscava muito pelo batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Eu me lembro que na igreja tinha uma salinha em cima do altar.
tinha uma salinha, uma escadinha que dava acesso a essa sala, e lá até era seu esposo quem ficava com o grupo das crianças, né? Sim, sim. E eu, criança na época, então eu buscava também pelo batismo. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo, sabe? Porque eu achava lindo demais Era a aquilo. época do pastor Norberto também, né? Exatamente. E juntava aquele monte de criança lá em cima, uma salinha bem pequena, a gente ficava cozidos lá dentro, né? De muito calor. Isso mesmo. Mas ali eu vi Deus Se manifestava, fazendo coisas né? lindas no meio das crianças E também. batizava mesmo. E batizava. Me lembro Muitas crianças na perfeitamente. época foram batizadas com o Espírito Santo e para mim não acontecia. Então era uma brasa, né, que eu tinha dentro de mim também, porque aquele desejo, eu queria falar em língua. Tudo que eu almejava na vida era em torno da casa de Deus. Não tinha outros pensamentos, porque eu nasci no berço cristão, então era só o que eu conhecia, né? Sim. O mundo cristão era o que eu conhecia. E por isso desejava, então, as coisas de Deus. Mas esse caminho, ele foi me atraindo e a minha visão foi ficando cada dia mais presa naquilo, né? No Focada caminho. em querer descobrir o que acontecia ali. E a minha atenção sendo cada dia mais capturada por aquela cena, aquela imagem daqueles jovens tudo sorrindo lá e se juntando, e o movimento era cada final de semana maior. E de repente eu comecei a perceber que a minha curiosidade estava cada dia sendo mais alimentada, sabe? Então, se antes eu passava devagar, aí eu comecei a passar um pouquinho. Se antes eu passava rápido, né? Para chegar rápido na igreja, eu comecei a fazer esse caminho um pouco mais lento. Diminuindo os passos para ver de perto o que Se eu estava ia junto com os meus acontecendo. avós, eu comecei a ficar para trás, deixava eles ir na frente, porque eu queria ver o que é que estava acontecendo lá. Tava tudo muito bonito. E foi assim que começou. Foi um tempo também que, na época, os usos e costumes, eles eram mais, como que eu posso dizer? Muito rígidos. né? Eram mais rígidos e vivido mais rigorosamente Não também, né? podia A gente nada, vivia isso, não podia nada. Nada mesmo, eu Não lembro. podia cortar a ponta dos cabelos, maquiagem, esmalte, não podia nada. E eu me lembro, assim, se eu parar para pensar o que é que foi que me tirou da presença de Deus, foi uma coisa muito boba. É mesmo. Foi uma coisa muito boba. Eu comecei com uma manteiga de cacau. Para o tempo rigoroso que a gente vivia, então eu carregava a boca assim na manteiga de cacau para ficar brilhando muito, sabe? É uma coisa boba, né? Mas foi o princípio da desobediência. Porque como era rigoroso, era assim que nós deveríamos viver, né? Porque era esse o segmento da igreja na época, então nós deveríamos viver A assim. doutrina era assim. A doutrina era essa, e eu vejo que a desobediência foi o principal agravante, assim, foi o que começou a me levar para longe de Deus. E começou na simplicidade de uma manteiga de cacau carregada na boca. Que parece que não tem nada a ver, né? Parece que não, mas a intenção por trás, né, começou a mudar, porque dessa manteiga de cacau, aí eu me lembro que alguém me presenteou com um filtro solar, que tinha também um leve pigmento, sabe? Aí começou a ter um pouquinho de cor, aí depois virou uma amostrazinha da Avon, que já tinha um pouquinho mais de cor, e quando eu percebi, então essas coisas começaram a entrar dentro de mim, e quando eu me dei conta, eu já não estava mais andando em obediência, não era obediente mais, e eu acho que foi o primeiro deslize que eu tive na presença de Deus, né? Isso começou a tirar o meu foco, então já parecia não ser tão mais importante as coisas de Deus com uma coisa boba dessas. Simples assim. Então virou um desejo por uma maquiagem mais pesada, e a atração pelo que estava acontecendo no mundo foi ficando maior, maior e maior, e quando eu me dei conta, eu já estava mentindo,
dentro de casa. Então, os princípios da palavra de Deus, eles já não eram real mais para mim. Parecia que já não tinha tanta relevância, sabe? Não tinha importância mais, né? Eu podia experimentar outras coisas, porque se eu então quebrei as regras e não aconteceu nada comigo, eu podia então ir fazendo outras coisas, né? Que não ia acontecer nada e estava tudo bem. E eu fui ficando com a mente longe. Meu Deus. Meu coração foi ficando longe. Então o louvor que era tão importante para mim já não era mais. Já se eu louvasse tudo bem, se eu não louvasse estava tudo bem também, porque não era tão importante mais as coisas de Deus. E foi aí, a desobediência eu acho que foi o princípio de tudo. E quando eu comecei a desobedecer, eu me lembro que eu comecei a trabalhar em uma imobiliária que até era de um irmão da igreja, uma pessoa muito próxima à minha família, me deu uma oportunidade. Eu era muito nova, eu tinha por volta dos meus 13 anos nessa época. E aí eu comecei a trabalhar nessa imobiliária, atendendo telefone, coisas simples. Mas aí já comecei a ter uma certa independência, né? No que diz respeito ao financeiro. E eu comecei a achar que eu era dona do meu nariz. Quando eu chegava em casa, o cenário era um cenário muito duro, pesado para uma criança, para uma adolescente, né? Eu chegava lá, encontrava minha mãe sempre muito angustiada com a situação do meu pai. E ela estava sempre muito triste, chorava muito. E eu sou a mais velha de 5. Eu sou a mais velha, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos também nesse meio tempo. Então, quando eu chegava em casa, tudo para mim era muito pesado, sabe? Era muito duro para mim assistir a minha mãe passando por aquela situação. Eu não podia fazer nada por ela. E a adolescência também. Eu não queria viver aquele peso do que a minha mãe vivia, mas em contrapartida eu acabava sendo obrigada, né? Porque a minha mãe, ela tinha que defender o pão de cada dia em casa, para mim, para os meus irmãos, já que o meu pai, na condição que ele vivia, ele não conseguia então assumir o papel, né, de um pai, a responsabilidade de um pai. E eu tinha que assumir um papel meio que de mãe dos meus irmãos. Então, quando eu chegava em casa, era tudo muito pesado. Trabalhar fora começou a abrir um leque para mim, né? Eu comecei a me sentir adulta, sabe? Eu comecei a sentir dona do meu nariz e isso foi me deixando, então, cada vez mais distante. Até que, dentro de uma negociação, eu acabei conhecendo uma pessoa com quem eu acabei me relacionando com ele. Eu fui casada com essa pessoa por 7 anos e aí foi quando começou o meu pesadelo. Então, de alguém que só conhecia o mundo cristão, de repente, ele foi uma porta de acesso para eu conhecer, então, o mundo das drogas. Foi através da vida dele que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade. Aí, no começo, então, era escondido, porque minha mãe, crente, né? A minha mãe, crente, minha mãe não aceitava de maneira nenhuma. Ela nem imaginava que eu fosse ter um relacionamento naquela idade, né? Eu era uma criança. Sim. E essa pessoa, ele tinha 20 anos mais velho que eu. Meu Deus. Então, assim, era uma realidade que não era para acontecer. Que não era uma realidade, né? E você conheceu essa pessoa ali pelo seu trabalho? Através do No meu telefone, trabalho, né? E depois que eu conheci ele, então eu comecei a me encontrar escondido com ele. E aos poucos ele foi se aproximando da minha casa, até que a minha mãe não conseguiu segurar, né? Ela até que tentou. Você chegou a falar para tua mãe que você estava com essa pessoa? Eu cheguei a falar para ela e assim, honestamente, Zilda, eu não vou dizer para você que eu consigo lembrar dos detalhes de como foi essa conversa com a minha mãe na época. Porque muitas coisas aconteceram depois, né? E lembrar dos detalhes agora,
eu não conseguiria mesmo. Mas eu lembro, assim, da resistência dela. Ela não aceitou, claro que não. Nenhuma mãe aceitaria, né, Gi? Nenhuma Porque se ele mãe. tem 20 anos mais na sua frente, você com 13 para 14 anos, você era uma criança. Era uma criança. Mas, assim, as coisas foram E acontecendo você iludida. totalmente iludida. E eu preciso ser muito honesta. Sim. No início desse relacionamento, conforme eu fui conhecendo ele, não era amor. Não foi amor que aconteceu inicialmente. Não. Não, foi uma fuga. Eu queria fugir, então, da realidade da minha casa, da dureza que era ver o meu pai naquela situação. E era tão grave que meu pai, ele ficava jogado na sarjeta mesmo, Meu sabe? Deus. Então, eu quis fugir. E foi uma oportunidade perfeita para eu fugir daquela situação. Entendi. Então, inicialmente, esse relacionamento não era amor. Era uma fuga. Era uma fuga. Era uma fuga. Depois, com o decorrer do tempo, começou a nascer, sim, um sentimento. É horrível ter que dizer isso, mas Sim. é a verdade, né? É a verdade do que aconteceu. Foi nascendo um sentimento e aí esse relacionamento, então, aconteceu por 7 anos. Conforme esse relacionamento foi acontecendo, eu comecei, já desde o início, como ele era uma pessoa totalmente desprendida, né, dos costumes cristãos, porque ele não era cristão. Então, eu fui conhecendo tudo que era normal, que era rotina para ele. Ele era uma pessoa que não tinha problemas financeiros, tinha uma vida financeira muito boa e tinha família, né? Ele, um ítalo-americano, tinha família que, entre aspas, acabava sustentando também essa vida que ele tinha. Na época eu não sabia, mas ele era uma pessoa desequilibrada também, né? De certo modo, ele estava perdido já e eu não tinha noção, não tinha consciência nenhuma. Eu era totalmente inocente em relação a tudo isso, né? E conforme eu fui conhecendo ele, então eu fui experimentando. Primeira coisa que eu experimentei foi o álcool. Nesse caminho, Ele te então, ofereceu. ele quem me ofereceu. Mesmo vendo teu pai já com problema dentro de Então, casa. olha que impressionante que é isso, Meu né? Deus. Pelo histórico que tinha dentro da minha casa, o natural era que eu. Repudiasse aquilo ali. Exatamente. Uhum. Mas não foi o que aconteceu assim. Mas Porque começa por, assim, um pouquinho, só socialmente, né? Tomar um pouquinho de nada. na verdade, eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa, porque eu vi as pessoas assim, sempre que tinha um copo na frente delas, elas estavam rindo, né? É o que você via na praça. Exatamente. Meu Elas Deus. pareciam ser muito mais felizes do que eu, né? Então, eu queria saber por que aquilo era tão proibido, mas tinha tanta gente que consumia, né? E estava feliz. Então, a cerveja foi a primeira coisa que eu experimentei. E foi horrível, assim, a primeira experiência. Não foi nada agradável, sabe? Mas o efeito era bom. É. O efeito era bom. Então, eu experimentei, eu não gostei do gosto, do sabor, eu não gostei No primeiro momento. no primeiro momento. Mas a sensação que o álcool causava me pegou. Aí Meu foi a Deus. primeira, então foi a primeira experiência que eu tive fora da presença de Deus, né? Já me desligando assim, devagarzinho, me desligando ainda com o pé dentro da igreja, de certo modo, porque quando eu decidi sair foi tudo muito rápido assim, e aí foi Sumiu, né? Foi de repente. Cadê Giovana? Cadê a Já Giovana? não está A mais. Giovana foi de repente assim. Mas então eu experimentei ainda estando na igreja. Ainda iludida que servia a Deus ainda, né? No meio das mentiras Ninguém via, ali. ninguém sabia. Era isso. Meu Deus. Aí experimentei então o álcool, já em seguida o cigarro, porque na época tinha umas propagandas bonitas, né? E tinha umas propagandas muito bonitas, assim, em torno do cigarro, umas mulheres bonitas. E aquilo assim, te chamava atenção? me chamava a atenção. Eu acredito que na época, para todo adolescente, era muito atrativo de ver, né? Toda aquela beleza que envolvia a bebida, o cigarro. Assim eu acabei, então, experimentando o cigarro também. E aí a droga foi
o último estágio, né? Primeiro se tornou normal para mim, então, o cigarro e a bebida. Aí, conforme eu fui me aprofundando nesse relacionamento, a bebida e o cigarro se tornaram algo normal para mim. Esse relacionamento, ele se consolidou mesmo quando eu inventei para minha mãe uma viagem que ia fazer com uma irmã da igreja e eu acabei que indo viajar com ele e fiquei, era para ter ficado só um final de semana nessa viagem, que eu menti para minha mãe que seria uma ida para a praia num grupo da igreja e não era nada disso. Eu acabei ficando uma semana fora de casa. Então, foi a minha saída mesmo, assim, de tudo, né? Aí eu me distanciei definitivamente da casa de Deus. Eu larguei a minha mãe para trás. Eu abandonei os meus irmãos. E nessa viagem, eu não voltei mais. Eu fui para a praia de verdade, mas não era com quem eu tinha dito para minha mãe que eu iria. E depois de 7 dias, assim, que eu nem sei o que estava passando pela cabeça da minha mãe, eu dei notícias. E aí eu inventei outra história para ela que não fazia sentido nenhum. E acabei tendo que desligar o telefone e não consegui sustentar mais a mentira. Eu não sei o que ela ficou pensando. Eu sei que a partir dali eu só voltei para casa para pegar as roupas e não pedi o consentimento da minha mãe. Então, eu praticamente fugi de casa, né? Eu fugi de casa e fui embora com esse homem. Fui embora para São Paulo e não dei mais notícia para minha mãe. Agora você pensa, minha mãe, uma mulher crente, já vivia todo aquele trauma, né? Toda aquela situação difícil com meu pai, e eu abandonei ela. Abandonei ela, talvez no momento que ela mais precisou de mim. Eu deixei sem dizer adeus. Fui embora. Fui embora e eu fico triste de lembrar disso agora, sabe, Zi? Porque hoje eu entendo, assim, eu sou mãe, né? Então eu entendo pelo que foi que a minha mãe passou. As coisas que ela deve ter pensado, quantas vezes ela deve ter pensado que eu estava morta, né? Porque eu fiquei no decorrer de 7 anos, assim. 7 anos? 7 anos depois disso, né? Muitas coisas aconteceram, foram me levando cada vez para mais longe, mais longe. E nesses 7 anos eu nem sei quantas vezes eu liguei para ela. Para você ter uma ideia, então se eu não lembro é porque foi muito tempo. Foi nada, né? Às vezes que eu dei uma. É nesse período que você vai para outro país? Nesse período, então antes de sair do país eu já experimentei a cocaína, que foi o fundo de poço da minha vida. Meu Deus. Eu me lembro assim que, então, como a bebida e o cigarro já era para mim natural, tava gostoso demais, né? Eu me sentia adulta, eu me sentia com 15 anos. Poderosa. Era mais ou menos, né? Porque como eu saí por volta dos 13 anos, que eu fui embora, então o tempo foi passando, né? E aí eu já não tenho mais dimensão de quando exatamente as coisas foram acontecendo. Mas eu sei que foi assim, um seguido do outro. Então, a cocaína eu já conhecia assim, muito precoce também, né? Então já virou aquela bola de neve já. Tudo isso é essa pessoa que te oferecia. Ele foi quem me apresentou, né? Porque ele já era usuário, então, através dele foi que eu vi na minha frente pela primeira vez. Porque até então eu não sabia o que era isso, sabe? Eu não sabia o que era cocaína, se cocaína cheirava, se fumava. Eu não tinha a menor ideia dessas coisas, né? Esse mundo não era comum para mim. Então, quando ele trouxe pela primeira vez para eu experimentar,
eu me lembro até que eu não gostei, sabe? Eu achei uma experiência tão terrível você aspirar uma coisa assim pelo nariz. O nariz não é feito para colocar nada dentro do nariz, né? Então eu me lembro que o primeiro impacto assim com a cocaína eu achei uma coisa horrível, sabe? E eu fiquei na expectativa de qual que era a sensação, porque o álcool ele é quase que simultâneo, né? Então a pessoa bebe e já vai sentindo o efeito dele, já vai chegando, né? Já vai deixando a pessoa mais Relaxada. relaxada. Se é uma pessoa inibida, ela já vai tendo uma facilidade para se comunicar, vai ficando mais solta, né? Então eu fiquei esperando que esse efeito viesse. E ele não chegou assim de imediato. Na primeira vez, eu me lembro de não ter tido, então, o impacto do que era a sensação da cocaína, o que se sentia com o uso dela. Então, eu fiquei meio frustrada, assim, eu fiquei pensando, nossa, que coisa horrível, né? Eu aspirei esse negócio e não aconteceu nada. Fiquei meio... Mas eu insisti. Eu insisti. Assim, então eu aspirei por mais uma, duas, três carreiras e eu só senti que a minha boca ficou meio adormecida, porque um dos efeitos da cocaína é a dormência na boca, né? Nos lábios, na língua e um gosto amargo na garganta. E então foi o primeiro contato que eu tive com a cocaína foi assim. E quando eu experimentei, eu não tive nem tempo de processar, porque como para ele era uma coisa muito comum, então a cocaína ela começou a se tornar uma rotina no meu dia a dia. Ela estava sempre presente ali. Então eu me sentia meio que não na obrigação, sabe? Mas eu me sentia assim, eu também tenho que usar, né? Todas as pessoas do meu ambiente, assim, do mundo que eu convivia naquela época, né? Eles usavam, então eu sentia que eu tinha que usar também. E aí eu fui conhecendo o efeito dela. A cocaína faz com que a pessoa se sinta poderoso, sabe? Então eu me sentia poderosa, assim. Eu tinha coragem de fazer coisas que no meu natural eu não tinha coragem, né? Eu falava mais, eu não tenho dificuldade nenhuma para falar, mas eu falava mais ainda. Então, assim, a sensação é de que você é mais inteligente, a sensação é de que você pode tudo, sabe? E essa sensação é a que atrai, é a que envolve, é a que amarra, é a que aprisiona. Aí agora você vai ficar dependente dessa droga. Fiquei dependente. Nunca imaginei. Quem é que imagina? Porque Né? você agora gosta dessa sensação do poder. Quem é que imagina? Nascida num É. berço cristão, com referências muito fortes de que Aham. Deus é real, sabe? Mas a essa altura eu já não lembrava de Deus mais. A essa altura, se falasse de Deus para mim, eu me distanciava. Eu nunca confrontei, assim, sabe? Então, para mim, virou algo proibido. Quando se falava de Deus, eu saía fora. Você bloqueava. Totalmente. Eu Meu não queria Deus. ouvir. Então, eu acredito, assim, que um certo temor ainda dentro de mim tinha permanecido, né? Mas como agora eu estava vivendo tudo o oposto do que eu tinha aprendido durante o decorrer da minha infância, então eu não queria nenhuma proximidade com aquilo que ia me Confrontar. confrontar. E eu não queria proximidade nenhuma. Sim. Então, falar de Deus era algo proibido para mim, porque estava gostoso, estava bom aquilo que eu estava vivendo, e eu não tinha a menor ideia do quanto que eu já estava dependente. Eu não tinha noção, porque era uma coisa. Quem olha do lado de dentro do vício parece ser uma coisa muito leve, sabe? Como é divertido. Então, não parece ser algo proibido, Grave, né? Algo grave. não parece ser grave. Quando alguém inicia nesses caminhos, não parece ser algo que pode te levar à ruína. De maneira nenhuma. Parece ser inofensivo. Parece que tá tudo bem. Acredito, então, que é por isso que muitos entram dessa forma, sutilmente, achando que não vai causar dano algum, acreditando no seu poder, que não vai ficar dependente,
Quando a pessoa, né, acorda para a vida, a pessoa já está dependente. A pessoa não consegue sair. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Então, porque a sensação é boa. É prazerosa? É Não muito sei como prazeroso. funciona, né, isso aí. É Mas é pelo que a muito gente ouve das prazeroso, né? pessoas. Então, Aham. a pessoa fica acelerado, assim, capaz de executar muitas coisas, né? É bom demais na hora, é bom demais. E por ser uma droga limpa, ela é inodor, pode ser consumida em qualquer ambiente. Outras drogas que precisa ser queimada, né, como a maconha, o crack, tem uma restrição de ambientes. Sim. Você vê que não é em qualquer lugar, né, que uma pessoa consome esse tipo de droga. Agora, a cocaína não. A cocaína ela pode ser consumida em qualquer ambiente, de uma maneira muito discreta. Quando eu cheguei no fundo de poço, eu já nem passava mais pelos rituais da cocaína, porque a cocaína ela tem um ritual também, né? Eu vou chamar de ritual, que na verdade, a pessoa pega aquele pó e aí tem todo um manuseio, assim, que é prazeroso também para quem consome, né? De trabalhar aquilo, sabe? Porque às vezes vem com pedrinhas, assim, então tem. Ok. Você está nesse mundo com essa pessoa, Sim, vivendo essa vida aí que para você tá um luxo, sim. né? Ele leva você para outro país e você dá continuidade nisso. E sua família? Você não diz nada à tua mãe? Absolutamente. Você, tipo assim, eu não tenho Na Deus. verdade, quando eu fui para lá, eu precisei da autorização da minha mãe, né? Porque eu ainda era menor. De menor. Então eu me lembro que nesse momento eu procurei por ela, mas era por interesse. Ela autorizou? Ela foi praticamente obrigada a autorizar, porque esse relacionamento já era real, já tinha um tempo, então Não adiantava proibir não tinha mais o que É. ela fazer, né? Eu lembro que ela chorou muito, mas ela fez os trâmites que era necessário, né? A parte burocrática, para poder me liberar, porque ela não conseguia mais me segurar a essa altura. E quando você chegou lá? Quando eu chego lá, eu vou conhecer a família Que dele. país era mesmo? Eu fui para a Itália com ele, né? Ele é um ítalo-americano, então os pais residiam na Itália. Toda a família dele estava lá. Estava lá. E quando eu cheguei, o ambiente não era favorável também, porque imagina, os pais dele também não tinham nem noção do que é que estava acontecendo aqui, né? Imagina, de repente chega o filho com essa distância de idade tão grande e chega com uma garota, né? Uma adolescente. Então, assim, eles conversavam entre eles, mas como eu não tinha a menor noção da língua, eu também não tinha ideia do que eles estavam falando, mas hoje eu compreendo que havia uma repreensão ali também, sabe? No primeiro momento, eles muito educados, me receberam dentro da casa deles. Mas houve uma repreensão para o filho, né? Porque não era uma situação comum. Mas eles me aceitaram, eles me trataram muito bem. E eu continuei, então, com a vida camuflada. Eu vivia, então, à margem da sociedade, assim, né? Porque eu fui procurar trabalhar, aprender a língua e tudo. Eu tive um relacionamento muito bom com a família dele, graças a Deus, né? E hoje eu agradeço a Deus, assim, de todo o meu coração mesmo, porque poderia ter sido totalmente diferente, Pior, né, Zi? né? Você imagina Poderia. só, eu poderia ter chegado lá e ter me deparado com alguma situação de abuso, né, de violência, com tantas coisas que a gente ouve que acontece, né? E naquela época era muito mais restrito muitas coisas. Exatamente. Era pior. Mas graças a Deus, até nisso eu vejo a mão de Deus, né? Porque eu cheguei lá e eu fui muito bem recebida pela Acolhida família, mas eu continuei então com a vida dupla, né? Então as drogas eram uma vida escondida. E sabe, Zi, eu preciso dizer isso aqui porque durante todo esse tempo, né? Aproximadamente 20 anos aí que eu vivi a dependência, eu tinha uma vaidade. A minha vaidade é que eu não roubava ninguém, eu trabalhava, eu era responsável. Então, eu me via assim, com um olhar superior. Eu não me via como uma viciada. Eu não me via como viciada. Eu me via como uma pessoa normal, sabe? Era só um lazer para mim.
né? Na minha cabeça, no meu entendimento, era só um lazer para mim. Eu não me via como viciada de maneira nenhuma. E eu acho que isso dificultou tudo, assim, num grau que não dá nem para explicar, né? Porque quando a pessoa tem consciência de que ele é um viciado, ele tem uma facilidade maior de buscar por ajuda, né? Agora, quando tem a vaidade de que tá tudo bem, né? E que eu tô acima disso, imagina, a hora que eu quiser parar, eu paro. Como muitas pessoas, eu ouço dizer isso. Pensam assim. A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não sou dependente disso. É só hobby. Exatamente. Então, eu continuei vivendo dessa maneira, até que ele teve um surto lá. Meu ex-marido, né? Ele teve um surto lá. Eu acredito que ele tenha usado muita droga nesse período. E ele veio embora e me deixou lá. Te deixou lá? Ele me deixou lá. Ele desapareceu. Então, eu com a família, a gente ficou procurando por ele. E a mãe muito preocupada. A gente procurou em hospitais, né? Ligávamos para o hospital. Ele para surtou conhecidos. e veio pro Brasil e deixou você lá. Ele desapareceu, assim. Deu a louca nele. E ele pegou o primeiro voo e voltou para o Brasil. Meu Deus, irresponsável. Hoje, analisando assim por alto, eu acredito que porque lá era tudo mais difícil, a droga era mais difícil de conseguir lá. E aqui era mais fácil. Ah, então foi isso que Então atraiu hoje, ele né, voltar. eu penso que pela facilidade ele acabou vindo no meio de uma loucura, ele veio para cá e me deixou. Ele me deixou, então, de repente, assim, caiu a ficha para mim, né? Meu Deus, ele me deixou. Você sentiu medo? Naquele momento, eu não senti medo, eu senti raiva. Eu senti muita raiva, porque eu estava envolvida emocionalmente, então eu já amava aquele homem nesse momento, sabe? Ele era a minha vida, Sim. né? E eu fiquei decepcionada com ele, eu fiquei muito triste. Então, até a família dele me propôs que eu permanecesse lá. Eu já tinha uma vida, né? Já tinha iniciado a documentação para que eu ficasse legalmente no país. Eu já tinha me casado lá, eu me casei lá para poder iniciar a documentação. Então, estava tudo se encaminhando para eu ter uma vida lá. E aí eu fiquei revoltada, me bateu uma revolta. Então eu queria vir embora. Eu queria vir embora a qualquer custo. E eu me lembro até que a mãe dele me aconselhou bastante. Olha, fica, a gente te ajuda, né? Para você estudar e seguir a vida. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas você não merece. Eu tinha criado um vínculo com eles. Sim. Mas eu não dei ouvidos e naquele momento nada fazia sentido para mim. Então eu entrei em contato com ele. Consegui então entrar em contato através de um conhecido aqui no Brasil. E eu acabei sabendo o paradeiro dele. E eu falei para ele, eu quero que você manda a minha passagem, porque eu quero ir embora, eu vou voltar para minha família, olha o que você fez comigo. E, enfim, ele acabou mandando a passagem para mim, e aí eu volto para cá. Quando eu volto para cá, eu tô totalmente perdida, eu não sei o que fazer, né? E quando eu chego no aeroporto, a primeira pessoa que eu me encontro, ele. E aí eu toda confusa, então eu acabei indo para onde ele estava hospedado e ali voltou tudo de novo, sabe? Então aí por raiva eu comecei a ir mais fundo ainda. Aí o consumo ficou cada vez maior, comecei a meter o pé mesmo com força, Meu sabe? Deus. Aí eu usei com força mesmo. E já não tinha mais como parar. Aí já não tinha mais como parar. Comecei a beber desenfreadamente. E cocaína, cocaína, cocaína. E Quando esse você relacionamento... Quando você chega no Brasil, você não procura a sua família. Não, Você ainda continua com ele. ainda continuei com ele. Isso vai durar quanto tempo? Eu não consigo dizer para você agora, Zi. Sim. Eu não consigo, mas um momento você vai encontrar sua mãe. como a gente perdeu o freio, nós dois. Nós perdemos o freio mesmo, então Meu começou a Deus. acontecer violência. E quando aconteceu a violência, eu me lembro que ele era alto e, assim, ele me deu um tapa e ele me jogou longe com aquele tapa. E eu fiquei, naquele momento me veio um estralo, assim, sabe? Eu me senti em perigo.
pela primeira vez. Então, eu senti que eu estava vivendo um risco para minha vida, né? Sim. Eu estava vivendo um perigo ali, porque um surto, de repente, poderia acontecer O algo pior. muito pior. Porque se com um tapa ele me jogou no chão, então a violência ela começou a acontecer e eu comecei a ficar com medo e eu já não queria mais aquele relacionamento. Tava desgastado ao extremo, assim, não tinha um relacionamento mais. Então, o vínculo que a gente tinha era só droga. Era só droga mesmo. E aí não deu mais para mim. Não deu mais para mim. Eu comecei a sentir saudade de casa e pensar que eu deveria voltar para minha mãe, né? Eu comecei a lembrar da minha mãe. É pavoroso ter que dizer isso, mas eu esqueci mesmo da minha mãe no decorrer desse tempo todo, sabe? Eu deixei toda a minha história para trás, toda a minha família. Como se nada existisse. Se não fosse nada. Só existia para mim aquela vida que eu estava vivendo. Meu Deus. E aí, nesse momento, então, eu quero vir embora para casa. E aí eu quis me separar e vim para cá. Voltei para Boituva. Quando eu cheguei aqui, eu voltei para casa da minha mãe e eu não imaginava que cenário que eu ia encontrar, né? Eu nem imaginava como que ia ser isso, sabe? Eu só vim. E quando eu cheguei, a minha mãe me recebeu assim, como uma mãe recebe uma filha mesmo, né? Ela poderia ter se revoltado comigo, ela poderia ter me recebido, sei lá, para colocar só a raiva dela para fora e não ter me aceitado dentro de casa, mas ela me aceitou, ela me abraçou e eu me senti tão envergonhada, sabe, Zi? Naquele momento eu olhei, eu vi a fragilidade da minha mãe. Eu vi a tristeza dela, assim, quando ela se encontrou comigo, ela viu que eu estava viva, acendeu a minha mãe de novo, né? Daí veio aquela consciência, sabe? Eu olhei para ela e eu me senti um nada. Eu me senti a pior pessoa da Terra, sabe? E aí veio dentro de mim assim, eu quero então tentar construir alguma coisa com a minha família. Eu assustei com os meus irmãos porque quando eu saí daqui eles eram crianças, sabe? E aí quando eu vi eles já estavam grandes, né? E foi obrigada. Foi aquela alegria de reencontrar eles, reencontrar minha mãe e ser recebida tão carinhosamente por ela. E me veio aquela consciência, assim, eu quero construir alguma coisa, porque eu percebi, então, que tinha um buraco aí de 7 anos. E não conhecia eles, né? Nesses 7 anos, não sabia o que tinha acontecido com a vida da minha mãe, com a vida dos meus irmãos, e eu senti um desejo de, então, construir algo com a minha família de novo. E eu abracei a minha mãe com força mesmo. Então eu fui procurar trabalho e nesse tempo o meu ex-marido veio atrás de mim ainda. Ele ficou por 3 anos andando aqui pela cidade, sabe? Querendo reatar de novo, dizendo que ele tinha se arrependido de tudo aquilo. Mas para mim não deu mais mesmo. Então o relacionamento terminou ali. E eu fiquei aí 3 anos livre. E aí, essa liberdade continuou me dando acesso, né? Eu continuei, então, no mundo das drogas, escondido. Minha mãe não sabia. Das drogas, a minha mãe não sabia. Você não contou pra ela? Não. A minha mãe, para ela, era só aquele relacionamento, né? Que aconteceu sem o consentimento dela, praticamente, né? E que não deu certo. Que não deu certo. E teu pai? E ela não sabia. E nesse tempo aí a minha mãe já estava se separando do meu pai, porque o meu pai, né, ele continuou aí no alcoolismo. Para ela também não deu mais aquele relacionamento. Eles chegaram no fundo de poço e eles se separaram. Então, aí eu me deparo com a minha mãe sozinha, com todos os traumas que ela estava carregando. E eu quis ficar junto com ela, eu quis, de certo modo, cuidar da minha mãe. Mal sabia eu que eu não estava mais cuidando nem de mim mesma, né?
Então, eu vim para casa da minha mãe e aí começou as amizades aqui, sabe, Zi? E aí agora eu me sinto adulta, né? Eu me sinto dona do meu nariz, então eu não preciso ficar pedindo para minha mãe, né? O que antes tinha as suas restrições aí, eu Agora não tem precisava andar debaixo mais. das ordens dela, agora já não tem mais, né? Então eu trabalho, eu tomo conta de mim mesma. Eu tô toda envaidecida com isso e eu continuo com as drogas escondidas da minha mãe. E nesse meio tempo, então, eu conheço o meu esposo, que é uma bênção na minha vida. Eu conheci ele, infelizmente, ainda nessa condição aí. E aí a gente vai piorando cada vez mais as coisas. Ele também usava? Porque ele também era usuário. É. Ele também era usuário. E aí, então agora tá tudo bem, né? Eu sinto dentro do meu coração que tá tudo bem, porque agora eu tô na casa da minha mãe, Uhum. então eu tenho de novo a minha mãe comigo, e aí parece que tá tudo tranquilo, tá Resolvido, tudo né? resolvido na minha vida, e as drogas continuam tomando conta de mim, e ele também, cada vez mais dependente, cada vez mais dependente. Chega uma situação que a gente tem que se mudar daqui de Boituva, então acontece então a nossa aliança, né? A gente começa a gente amigou, juntou os panos, nós amigamos. Juntou os panos. E aí a gente vivendo juntos, então a gente começa a trabalhar juntos e esse trabalho acabou desenvolvendo uma situação que nos leva para Cotia e eu fui para lá com ele. E quando eu chego lá, então eu já tenho, nessa época aí, né, eu já tenho a Carol, que é a minha filha do coração, que é a filha biológica do meu esposo, que eu ganhei de presente, Deus me deu ela de presente. Aí eu tenho a Carol, em seguida chega a Rebeca e o Derek bebê nessa época, eu ainda nas drogas, tudo Mesmo escondido. assim? E com essa vaidade de achar que estava tudo bem, eu vou para lá e lá é o meu fundo de poço. Quando eu chego em Cotia, nós dois, a gente não tinha limite, sabe? A gente estava usando tudo que o dinheiro podia pagar. Oferecer. E a gente tinha uma condição boa nessa época, porque ele trabalhava numa empresa, era muito bem remunerado, e eu tinha a oportunidade de ficar em casa. Eu estava cuidando do Derek, ele estava com 1 aninho mais ou menos na época. Então, era a vida que eu queria. E o lugar onde eu me mudei era praticamente numa biqueira. Então, Meu eu fui Deus. para lá Foi de encontro com e o era a minha perigo. alegria, porque eu pensei assim, agora tá tudo na porta de casa, né? Era essa a minha alegria. Eu achava que eu ia viver aquilo ali, né? Nossa, que delícia! Agora eu não preciso andar longe mais, eu vou. A hora que eu quiser, tá aqui, na porta de casa. Meu Deus. E foi quando tudo foi por água abaixo mesmo, porque nós começamos a gastar tudo que a gente tinha. Tudo. Você e ele, os dois usuários. Nós dois juntos. Misericórdia, Jesus. A gente gastou tudo. E aí chega, então, no momento que me faz pensar, assim, que foi a oportunidade que Deus me deu, né, de ser restaurada. Que foi... eu me lembro como se fosse agora. 3 dias. Era a época era um feriado, eu não lembro exatamente que feriado que era, mas nesse feriado prolongado, quinta, sexta e sábado, nós dois usamos, assim, uma quantidade que eu não consigo dimensionar agora, sabe? Meu Deus. E aí eu comecei a passar muito mal. E eu morava em uma casa de 2 andares, ele estava no andar de baixo e eu no quarto. Então eu me lembro que eu comecei a vomitar muito, assim. Eu já não tinha mais nada que colocar para fora do estômago, né? Eu comecei a colocar um suco gástrico, assim, um suco amarelo, assim, para fora, porque não parava mais nada no meu estômago. 3 dias usando muita droga, bebendo demais. E quem cuidava dos filhos? Então, eu relativamente cuidava deles, né?
eu cuidava deles. Eu sempre tive muito carinho com os meus filhos, sabe? E até nesse exato momento, eu estava no meu quarto e eles estavam no quarto ao lado, a Rebeca com o Derek. Eu ouvia a voz deles. Quando eu cheguei nessa situação de fim, ali eu entendi que eu ia morrer. Eu ia morrer mesmo, porque eu já não tinha força mais no meu corpo, eu estava jogada no chão. Eu me lembro de uma situação assim, de eu subir para minha cama me arrastando feito cobra, sabe? Meu Deus. Porque eu já não sustentava minhas pernas mais de pé. Então eu ia para o banheiro me arrastando e voltava para a cama naquela situação e vômito espalhado por toda o quarto. Então eu ouvi a voz dos meus filhos e eu percebi que o meu corpo paralisou, meu maxilar travou e eu caí numa posição assim na cama que eu só conseguia mexer um pouco a minha cabeça assim. E eu olhei para aqui para o meu peito assim e eu vi que a minha respiração estava indo embora. Naquele momento, depois de aproximadamente aí 20 anos, eu tive a lucidez assim de lembrar que o inferno era real. E se eu fechasse os meus olhos naquele momento, como era previsto, né, para a situação que eu estava, se eu fechasse meus olhos naquele momento, eu ia me deparar com algo que eu não estava preparada para ver. Enfrentar. Era a overdose que você estava Eu tendo? acredito que era overdose. Eu não cheguei a ir ao médico, mas eu acredito sim, porque eu paralisei definitivamente, eu não conseguia me movimentar E mais. nem gritar por socorro. Não conseguia falar E eu, seu esposo, na casa, na parte de baixo. na casa. É tanto que se eu tivesse morrido ali, Nem ia perceber. não ia perceber. Eu ouvia então a voz dos meus filhos no quarto ao lado. Hoje eu consigo falar sem chorar, sabe, Zi? Glória a Deus. Porque Deus tem feito coisas tão extraordinárias na minha vida que eu consigo lembrar desse momento só para glorificar a Deus mesmo, né? Só para engrandecer o Porque nome. ele te curou, né, Giovana? Sim, Ele te curou, virou seu testemunho. Isso aí agora ficou lá no seu passado. Foi o que você viveu, né? e naquele momento, então, eu senti que eu não conseguia respirar mais. Eu tentei puxar. Eu tenho uma lembrança muito lúcida disso, sabe? Eu tentei puxar o ar e ele não veio. E aí me bateu o desespero. Foi a primeira vez que eu tive o desespero da morte. Eu já, no decorrer dos anos de uso, eu me deparei com muitas situações de medo, assim, pelo excesso, né? Mas naquele dia foi um pavor absoluto que eu senti. Eu senti tanto medo, tanto medo, tanto medo, mas do mundo espiritual, então. Você acha que você esteve de frente com a morte? Com certeza. Não tenho sombra de dúvida. Paralisou tudo e eu tentava buscar força em mim e não encontrava força nem sequer para respirar. Meu Deus. Então, com o maxilar travado, eu queria gritar, mas não vinha. Não vinha. E aí eu clamei só por dentro, sabe? Você clamou? Foi naquele momento que eu orei. Eu lembrei de orar. No decorrer de todo esse tempo, algumas vezes eu orei, né, Zi? Algumas vezes eu orei. Mas naquele momento ali, eu fiz uma oração de alma mesmo, sabe? De entrega absoluta. Até porque eu não tinha outra alternativa, né? Ou eu orava. Porque o que eu ia fazer? Não dava para gritar para ninguém. E aí eu falei, Deus, só lá dentro de mim, se o Senhor me der mais uma chance. Eu lembrei das promessas que Deus constantemente na minha infância fazia em relação à minha vida, sabe? É uma coisa muito louca, Zi, porque numa fração de segundos, assim, é muita coisa que passa na mente, sabe? Eu não sei explicar para você o tempo ali naquele momento, ele não é um tempo comum, sabe? No tempo que eu sentia estar me despedindo da vida, não é um tempo comum como que a gente está vivendo agora. Sim, sim. É um tempo diferente. Parece que para. Exatamente, parece que para. O tempo para. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se é real, se é verdade, se o Senhor existe, porque naquele momento eu já não sabia mais, né, se Deus existia, se Deus não existia, mas se o Senhor é real,
E se o Senhor tem realmente planos na minha vida, eu preciso que o Senhor me dê uma oportunidade agora. Me dê uma chance. E eu senti, assim, que Ele me deu essa oportunidade naquele momento, Zi. Eu acredito. Ele me deu essa chance naquele momento. Eu não sei por quanto tempo eu apaguei, porque naquele momento me veio um apagão, assim. Eu apaguei mesmo, eu desmaiei, acabou eu ali. Eu não sabia se estava morta, se estava viva. E eu me lembro só de depois, quando eu fui recobrando a consciência, senti um gosto terrível na minha boca. Sentia saindo pela minha pele algo assim. Eu não sei se era o gosto da morte, sabe? Eu imagino que seja algo assim. O gosto da morte que eu estava sentindo naquele momento. Meu corpo destruído. Totalmente destruído. Como se tivesse passado um caminhão por cima de Meu mim, sabe? Deus. Sentia dor em cada centímetro do meu corpo. Acabada, destruída. Foi recobrando a consciência aos poucos. E eu entendi, então, que Deus tinha me dado essa oportunidade. E nesse dia, então, enquanto eu estava pedindo para Deus essa oportunidade, eu sabia que no final da minha rua, eu morava numa rua sem saída, no final da minha rua tinha lá uma igreja. Mas eu nunca tinha ido até aquela igreja, sabe? Porque não me interessava, né? A biqueira estava do lado oposto, então para que ir lá? Mas quando eu orei, eu pedi para Deus uma oportunidade, eu falei especificamente assim para o Senhor, falei: Deus, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou até aquela igrejinha. Eu vou até lá e eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E quando eu recobrei a consciência, então, eu me lembrei que eu tinha feito um compromisso com Deus, né? Eu me lembrei e ali já começou a minha batalha espiritual, porque, por outro lado, né, dentro de mim vinham vozes assim que me dizia: que é isso? Você ouvia essas vozes? Ouvia. É. Era como que se fosse a minha própria voz, sabe? Dizendo para mim: que é isso? Você tá louca? Isso aí foi só uma viagem da droga. Você não vai conseguir, esse negócio de ser crente não é para você. Vai chegar o final de semana de novo e você vai querer dar um tiro de novo, você vai querer cheirar e você não dá conta de ser crente. Para com isso. Mas lá dentro de mim ficou aquele medo, sabe? Aquele medo. E conforme eu fui conseguindo me levantar, as horas foram se passando. Isso já na segunda-feira, né? As horas foram se passando, eu fui conseguindo ficar de pé, eu consegui tomar uma água, a água parou no estômago. Então foi esfriando aquilo dentro de mim, né? E eu comecei a me convencer daquilo que estava passando dentro de mim. Foi só uma loucura mesmo, vou nada. Eu não vou, não. Eu não vou para a Meu igreja. Deus. Mas as horas foram se passando e conforme as horas foi se aproximando das 6, 7 horas. E aí começou a me vir aquela sensação de novo, aquele acelero no peito, aquele medo, aquele pavor tomando conta de mim. E veio dentro de mim assim um compromisso que eu fiz e aquilo tomou conta de mim de uma maneira que eu não posso explicar. Então, hoje eu tenho consciência que até o final foi Deus. Foi Deus que me conduziu até a minha reconciliação, porque senão eu de mim mesma não teria dado conta. Eu teria me levantado daquele momento ali e como se nada tivesse acontecido, eu ia continuar no caminho que eu estava vivendo, né? Mas aí apertou mesmo na minha alma e eu me levantei assim, que eu não queria viver aquilo de novo. Eu não queria me aproximar daquele momento de novo, daquela sensação de morte, eu não queria de jeito nenhum. Então eu levantei, juntei o cabelo para cima de qualquer jeito e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, era um culto de círculo de oração. E eu me lembro que tinha pouca gente, muito pouca gente lá. E eu sentei no último banco. Sentei no último banco e eu ouvi o culto, mas não compreendi nada, nada entrou dentro do meu coração, não consegui entender nada, porque eu ainda estava totalmente desorientada. Pela experiência que eu tinha passado, eu estava totalmente desorientada. Aí eu terminou o culto. Terminou o culto, então aquilo me convenceu, né? Aí tá vendo? Não aconteceu nada, nem teve apelo. Vambora. Meu Vou embora. Deus.
E eu queria ir embora. Bateu aquele desespero, eu queria sair de lá de dentro da igreja e voltar para minha casa, né? Não teve apelo, terminou, deu a bênção apostólica, eu me levantei, mas aí eu não conseguia sair de dentro daquela igreja. Tinha uma meia dúzia de pessoas lá e de repente parecia que era uma multidão, sabe? Eu não conseguia sair do lugar que eu tava. E aquilo me deu até uma certa raiva, assim, porque eu queria ir embora. E aí eu me lembro de uma irmã que estava conduzindo esse culto, era uma mulher loira. No momento eu não conhecia ela, mas hoje eu a conheço muito bem. Ela foi um instrumento de bênção na minha vida também. E aí eu olhei para ela e ela começou a vir na minha direção e eu só querendo fugir. E ela chegou até a mim, ela estendeu as mãos, ela estendeu a mão para mim e ela falou assim para mim: "Que bom que você veio". E isso foi o suficiente. Quando ela disse que bom que você veio, eu senti, Zi, como se fosse o próprio Deus, sabe? Falando para mim, que bom que você assumiu o compromisso que você fez comigo. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. E eu me senti assim, abraçada pelo Senhor naquele momento, sabe? Eu fiquei em prantos, assim. Eu que estava querendo ir embora, daí eu já não conseguia ir embora mais. Eu que queria soltar da mão dela, já não conseguia soltar da mão dela. Eu comecei a chorar e saiu uma voz toda troncha de mim, sabe? E eu falei assim: eu quero me reconciliar. E aí ela começou a glorificar a Deus, e aí chama os irmãos que já tinham saído para dentro de novo. E naquele momento, então, eu me entrego a minha vida para o Senhor. Glória a Deus. E sabe o que foi mais impressionante, Zi? É que do dia que eu levantei as minhas mãos para o céu, acabou. Glória a Deus. Acabou. Acabou a fissura da droga. Eu não tive crise de abstinência. Você foi liberta na hora? Eu posso afirmar que eu fui liberta instantaneamente. Glória a Deus. Instantaneamente. Não teve recaída, eu não tive crise de abstinência, nada. Foi eu levantar as mãos e acabou. 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 Nunca mais. Tem aí mais ou menos 8 anos Glória que a eu estou Deus. vivendo uma vida nova, Glória a Deus. para a glória de Deus. E foi algo Impactante, né? extraordinário que Deus fez na minha vida. Eu acredito. Porque no decorrer de todo esse tempo que eu vivi a dependência, muitos que caminharam o mesmo caminho que eu já não estão vivos mais. Não conseguiram viver. Não conseguiram. E como foi você voltar para casa e contar para o esposo? Ah, quando eu voltei para casa e contei para ele não ficou nada feliz. Não. Não. Ele não ficou feliz. Ele falou: ah, tá bom. Mas quando eu cheguei no portão de casa, Zi, começou ali uma guerra, sabe? Porque o inimigo começou a soprar no meu ouvido, assim, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Eu até andei, assim, pra lá e pra cá no meu portão, pensando: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas já não tinha volta mais, né? Porque eu já tinha me entregado já. E eu sabia o peso daquilo, né? Eu sabia o peso da responsabilidade de ter levantado as minhas mãos para Deus, né? É tanto que o inimigo lutava dentro da minha mente, dizendo que eu não deveria ter feito aquilo. Que eu não deveria. Então, ele é quando astuto mesmo, né, Gi? ele é terrível. Aí quando eu entro dentro de casa e que eu vou contar então pro meu esposo, ele não tinha motivo nenhum para ficar feliz, porque eu era parceira dele, né? Eu era parceira dele no uso, no consumo, entendeu? A gente tava sempre juntos. Nosso relacionamento era muito bem resolvido. A gente usava juntos, não tinha nada escondido entre nós. Então, eu acredito que ali ele sentiu que o nosso caminho estava se separando. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a partir daquele dia, então, a chama de servir a Deus de novo, ela foi acesa dentro do meu coração. Glória a Deus. E aí, mesmo com dificuldade, assim, dentro da minha mente, com toda essa batalha na minha mente, eu não voltei para trás.
Deus não permitiu. Eu sei que foi ele que me sustentou em todo o tempo, né? Com as mãos poderosas dele. E eu segui adiante. Então, era um dia após o outro. Cada experiência mais maravilhosa do que a outra. Glória Né? a Eu fui Deus. vendo que Deus estava operando em mim e através de mim. Quando eu me reconciliei, eu comecei então a luta pela vida do meu esposo, porque agora então o que eu estava vivendo eu queria que ele vivesse também. Sim. E eu já sabia que ele tinha promessas na vida dele, né, de pastorear. E eu me lembro até que quando eu estava no mundo eu falava: "Não, que é isso, de jeito nenhum, né? Eu, mulher de pastor, nunca". Uhum. Mas já tinha conhecimento, então, de que ele tinha essa promessa na vida dele. Sim. E a partir do momento, então, que eu me entrego para Jesus, ele começa a dificultar a minha vida. Porque aí ele intensifica, então, o uso e ele vai chegando cada dia pior em casa. E eu percebo, então, que agora eu preciso lutar pela vida dele. Né? O que eu estava vivendo, eu queria que ele vivesse também. Sim. E eu comecei a buscar pela vida dele. Então, tem uma experiência aqui que foi a que me marcou muito enquanto eu busquei pela vida dele. Foi quando um dia eu tive noção do quanto ele estava usando de droga, né? Ele começou a guardar as pontas de maconha dentro de uma jarra. Uma jarrinha assim de um medidor que eu tinha. E era um medidor de 1 litro, preciso. Então eu sei que aquilo tava até a boca. Meu Tava até a boca. Ele ia Deus. jogando lá as pontas da maconha que ele fumava e guardando. Eu não sei por quê, não sei o que foi que passou pela cabeça dele, mas ele começou a acumular aquilo. E ninguém mexia, sabe? E teve um dia que eu tinha amizade com a minha vizinha. E ela me chamou, então, e ela falou para mim assim: eu não aguento mais. Ela era uma pessoa com quem eu nutria um relacionamento muito bom, uma mulher crente que orava junto comigo, sabe? Tava me ajudando nesse reinício, né? Nessa reconciliação, nesse retorno para a casa de Deus, ela me ajudou muito. E um dia ela me chamou e falou para mim que ela já não suportava mais. E ela falou chorando, sabe? Ela foi até a minha casa, na minha mesa. Ela falou para mim: eu não aguento mais, porque o seu marido fica fumando embaixo da minha janela. Então, assim, até aquele momento, enquanto a guerra era só com a vida dele, eu estava conduzindo de uma maneira mais suave, assim, esperando o tempo de Deus, sabe? Mas naquele momento, quando essa pessoa com quem eu tinha tanto carinho, ela chegou até mim incomodada com o que estava acontecendo na vida dele, então já não era mais pessoal, né? Aquilo me afetou. E eu acredito que foi o próprio Deus que fez com que aquela situação acontecesse, porque aí então eu saí daquela situação que estava confortável para mim, porque eu estava cuidando da minha vida espiritual e esperando, né, o tempo que fosse acontecer na vida dele. Mas aquela situação me aborreceu, me chateou, eu fiquei muito triste, fiquei muito constrangida. E aí, nesse dia, então, eu pego essa jarra e eu amarrei numa sacola plástica, enfiei dentro de uma bolsa bem grande. Nesse tempo, Deus colocou muita gente para me ajudar, Zi. Glória a Deus. Tinha muita gente Eu que acredito. me estendeu a mão, que me abraçou mesmo, que abraçou a minha causa e que intercedia pela vida dele, porque eu estava sempre pedindo. Todo culto que eu ia, eu falava: orem pela vida do meu esposo, pela libertação do meu esposo. Então não era novidade para ninguém que conhecia, que estava me conhecendo ali naquele tempo, né? Sim. Não era novidade que ele precisava ser liberto. Nesse dia, então, eu pego essa bolsa e tinha um grupo de irmãs com uma amiga maravilhosa que Deus colocou no meu caminho naquela época, e ela levava as irmãs num horário atípico para o monte para orar. Era 3 horas da tarde. Era um horário que dava acesso às irmãs que não tinham maridos convertidos. Era intencional, né? Sim, sim. E eu acabei fazendo uso, então, dessa oportunidade. E ela, nessa altura, já era muito amiga minha, íntima. Já tinha ido algumas vezes orar na minha casa e tudo. E eu falei para ela: olha, eu preciso ir hoje. E eu avisei ela por telefone, sabe? E ela, quem me dava carona até o ponto de encontro das irmãs. Então, quando ela chegou na esquina da minha casa para me pegar, eu coloquei a cabeça assim para dentro do carro e eu disse para ela: olha,
Eu tô com um BO aqui. E ela regalou os olhos para mim e falou: Sem entender como muito. assim? Como assim um BO? Falei: então, eu tô revoltada com a situação que meu marido tá vivendo e eu quero colocar um basta nisso hoje. E eu tô com um BO aqui que eu quero apresentar para Deus. E ela ficou olhando para a bolsa, assim, meio assustada. Mas ela falou: entra aí. E ela não quis nem saber, né? Ela não quis Corajosa, nem né? ver nada. E esse caminho que a gente fazia era um caminho que era cheio de policiamento, sabe? Então, assim, poderia ter acontecido comigo uma situação, né? Ai, meu Que ia ficar difícil Deus. para eu explicar o que eu tava fazendo com aquele monte de droga dentro da bolsa, né? Mas enfim, ela foi junto comigo, chegou lá, eu me lembro que naquele dia, Zi, eu não consegui orar. Eu subi o monte com as irmãs e eu falei para ela, né, no particular, do que se tratava, o que eu tinha levado. E ela falou para mim assim: olha, apresenta para Deus e deixa que Deus faz. Você subiu no monte com todas as drogas do Eu seu me marido? envergonho de falar isso, sabe? Mas eu fiz. Eu subi num monte com aquela droga, porque eu queria apresentar para Deus. Eu não sei, foi um despertar assim Sim. dentro de mim. Eu queria mostrar para Deus, sabe, como se ele não soubesse, né? E você fez isso. Fiz isso. Fui lá e não consegui orar. Eu dobrei o joelho no chão com aquela bolsa e eu fiquei chateada, eu fiquei triste, sabe? Começou a passar pelo meu coração assim, esse lugar é sagrado, o que que eu tô fazendo, né? Mas foi uma atitude de desespero, porque eu queria que ele fosse liberto, eu não queria mais Você queria sustentar solução do aquilo. problema. Exatamente. E aí eu saí de lá, naquele dia parece que nada tinha acontecido, Zi. Sabe? Eu entreguei para Deus com toda a sinceridade do meu coração e pedi perdão para Deus. Senhor, me perdoa de ter trazido isso até aqui. Me perdoa. Mas faz alguma coisa pela minha casa, pela minha família. Eu já não suporto mais o cheiro que está dentro da minha casa, porque a essa Você pegou altura. nojo agora dessa. A essa altura ele usava em qualquer lugar, na frente das crianças, já não tinha pudor Meu mais, Deus. sabe? Então eu pedi dessa maneira para Deus e voltei para casa. Antes de descer do monte, me lembro de ter perguntado para essa pastora, minha amiga, o que eu devia fazer com aquilo, né? E ela falou para mim assim, com muita sabedoria, sabe? Foi algo de Deus mesmo. Pega essa sacola e coloca no mesmo lugar onde você pegou. E eu fiquei sem entender na hora, né? Eu pensei que ela fosse me dar outro conselho, mas ela falou: pega essa sacola e coloca no mesmo lugar. E eu assim fiz. Eu fui para casa, coloquei no mesmo lugar. E aí, quando ele chegou, ele foi direto até lá, no lugar onde ele guardava. Ele foi direto. E quando ele viu que estava amarrado numa sacolinha, então tinha sido mexido, né? Não estava do jeito que ele deixou. Ele percebeu. Ele percebeu. E aí ele veio Ai, e meu perguntou Deus. para mim: quem foi que mexeu aqui? E aí eu fiquei com medo, porque a essa altura ele já tinha se tornado uma pessoa mais agressiva, sabe? Pelo consumo mesmo. Sim, Porque a sim. droga faz isso. Conforme a pessoa vai ficando mais dependente, o seu estado emocional vai ficando totalmente alterado. A pessoa vai ficando naturalmente mais agressiva. E ele falou num tom que eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada. Não sabia qual que ia ser a reação dele. Eu falei: fui eu. Fui eu, e ele sabia da minha frequência no monte, então eu falei: eu levei para o monte, mas eu já me afastei. Você contou para ele Contei que pra ele. levou no monte? Contei para ele. Qual foi Já a me reação? afastei com medo da reação dele e esperando, não sei pelo quê, né? Não sei o que ia acontecer naquele momento. Ele ficou sério, ele ficou assustado e ficou me olhando, Não teve reação. não teve reação. Mas ele ficou com medo. Quando eu disse que eu tinha levado para o monte, ele ficou com medo, porque ele não tocou naquela droga. E nesse dia, ele estava totalmente sem dinheiro. A gente estava vivendo uma situação assim, de que o dinheiro sumia, evaporava. Aquela condição tão boa financeiramente, ela ainda era a mesma. Mas o dinheiro, ele desaparecia, sabe? Não tinha dinheiro o suficiente
para aquela situação de dependência que ele estava vivendo, o diabo tirava. Eu acredito que o diabo tirava tudo, né? E aí ele estava sem dinheiro para ir buscar a droga, ele queria, né, usar aquela droga que estava dentro daquele recipiente, mas ele não teve coragem. Eu acho que o temor voltou para dentro do coração dele naquele exato momento, sabe? Ele ficou rodeando aquilo por um tempo. Ficou rodeando, mas aí o desejo pela droga foi mais alto e chegou uma hora que eu vi com muita raiva, sabe? Ele, possesso de raiva, ele foi e ele começou a fazer, então, o cigarro de maconha dele lá, né? Enrolar o cigarro de maconha. E ele também era usuário de cocaína. Ele estava usando aí, em média, umas 5 gramas de cocaína por dia. Depois ele acabou me confessando isso, porque ele já fazia uso no trabalho, sabe? A qualquer hora, não tinha hora mais. Os baseados eu cheguei a contar. Ele chegou a fumar uma média de 14 baseados por dia, porque eu cheguei a contar do primeiro até o último do dia. E aí, nesse dia, então, ele fez uso daquele baseado que ele preparou ali. E ele foi usando. Ele acabou com aquela quantidade toda no decorrer de alguns dias, né? E eu esperando o que é que Deus ia fazer. Mas assim, eu orava, cria que Deus ia fazer alguma coisa, mas eu não sabia de que maneira que Deus ia operar, né? Quando terminou o último baseado daquela porção que ele tinha guardado, então, dentro desse caneco, né? Ele olhou para mim e falou para mim assim: eu não quero mais, eu vou parar. E eu assustei. Eu estava esperando que Deus fizesse alguma coisa, mas eu assustei, sabe? Sim. De ver acontecendo, né? Era o primeiro passo para alguém que falava que ia envelhecer fumando maconha e cheirando mesmo, que a vida era dele, ninguém tinha nada a ver com isso. E de repente ele dizer para mim que ele não queria mais, sem motivo aparente. Eu me assustei, mas eu já comecei a glorificar a Deus e fui pedindo sabedoria para Deus, como que eu deveria agir, e Deus foi me dando estratégias. Eu comecei a pesquisar o que eu deveria fazer fisicamente, né? O que eu poderia contribuir para que isso acontecesse, porque assim, Zilda, para mim, Deus fez uma obra maravilhosa que ele tirou com raiz e com tudo, né? Eu não tive, então, crise de abstinência, não aconteceu absolutamente nada comigo. A partir do momento que eu levantei as minhas mãos para os céus e me reconciliei com Jesus, acabou ali, mas para ele não foi assim. Eu acredito até que Deus me presenteou com essa condição, porque Deus já sabia, né? Pelo processo que ele ia passar. Sim. Com ele foi tudo mais difícil. Foi em torno de uns 6 meses eu lutando com ele. Meu Deus. Então, assim, carvão ativo, chá, tudo que é tipo de chá que eu pesquisava e diziam que era bom para desintoxicação. Eu andava atrás dele o dia inteiro, sabe? E ele oscilava muito. Tinha momentos que ele estava dizendo assim: ah, não, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Dali minutos ele virava um monstro. Eu tinha que tirar ele de perto das crianças, porque ele se tornava agressivo. Eu não sabia a que ponto ele poderia chegar, né? Porque ele teve crises de abstinência muito intensa. Terrível. Foi terrível assistir ele passando por aquilo sem eu poder fazer nada além de orar por ele. Meu Deus. Mas Deus é maravilhoso, então Deus ajudou em todo esse processo. Ele não voltou atrás, o que foi extraordinário, porque a biqueira estava lá. A qualquer momento que ele quisesse retroceder, era praticamente só ele sair para fora que ele já conseguia a droga, né? E ele não retrocedeu, para a glória de Deus. As últimas que ele usou foi as últimas que tinha sido orada. Foi. Que eu apresentei no monte. Meu Deus. Foram as últimas. Ali foi o fim. Glória acabou. A Deus. E aí como foi ele chegar para Jesus? Foi. Eu já estava envolvida, então, com os trabalhos da igreja. Você voltou a se envolver, cantar? Eu não queria, né? Mas eu fui sendo conduzida
por Deus mesmo, porque ninguém me conhecia. A minha infância, eu não sabia que eu gostava de louvar, mas a primeira oportunidade que eu recebi foi para louvar. E aí, o louvor, ele acendeu de novo dentro de mim. Então, eu, a essa altura, já estava louvando na igreja e participando do grupo de círculo de oração. A igreja me abraçou de uma maneira muito linda, sabe? Então, me convidaram para fazer parte de uma peça. E essa peça era a respeito da volta de Jesus. E o papel que passaram para que eu fizesse era de uma pessoa que ficava. Meu Deus. Jesus, então a peça era exatamente assim, ia ter um som de trombeta e no meio do culto a gente ia se levantar, a igreja não sabia dessa peça, então todos foram pegos de surpresa e nesse dia, graças a Deus, eu consegui levar ele até a igreja, porque até então ele não ia para a igreja de jeito nenhum. Ele não queria saber da igreja de jeito nenhum. Como você conseguiu convencê-lo? Orando, jejuando. Lançou o convite, ele aceitou? Foi fácil? Antes de lançar o convite, eu comecei já, né, num propósito com Deus. Eu estava me preparando para esse dia da peça e eu queria que ele fosse exatamente nesse dia. Então eu comecei a orar, consagrar, jejuar. E aí no dia eu convidei e ele falou sim. Eu fiquei surpresa. Que ele falou assim, muito fácil, sabe? Ele falou, tá bom, eu vou. E aí ele foi, mas ele foi entorpecido. Ele foi já... Ele ainda estava, né, nesse processo aí de libertação. Chegou lá na igreja, ele não sabia da peça, como ninguém sabia. E aí, no meio do culto, toca o som da trombeta. E eu sou uma das pessoas que fica. Então, tinha um grupo de pessoas que estavam representando quem subia e um grupo representando quem ficava. E eu era a última das que ficava. Então eu tô sentada do lado dele e eu levantei gritando após o som da trombeta e eu falava que eu sabia o que estava acontecendo, que Jesus tinha voltado. E aí envolvida com a peça, né, porque era um tema muito forte, eu comecei a fazer aquilo com muita intensidade, assim, como se eu estivesse vivendo mesmo, né? E no meu coração era só a alegria de saber que ele estava ali no culto, sabe? Porque eu acreditava que Deus ia fazer algo, mas eu não sabia que ia ser naquele momento, sabe? Eu não imaginei mesmo que Deus ia fazer algo tão lindo assim, no meio daquela peça. E aí terminou a peça, eu, como tive que me movimentar no meio da igreja, então eu não consegui prestar muita atenção nele. Eu só vi o pastor fazendo apelo e quando eu olhei no altar, tinha algumas pessoas lá no altar, né, que tinham entregado as suas vidas para Jesus. Mas eu abaixei a cabeça assim, eu fiquei triste, eu pensei, nossa, ele poderia. E aí, quando eu levantei a minha cabeça, eu estava chorando, eu olhei para o altar, lá estava ele. Glória a Deus. E eu me lembro até hoje, ele estava com uma camisa salmão e quando eu bati o olho e vi ele, me veio uma alegria dentro da minha alma, assim, porque eu não precisei fazer apelo para ele. Eu, especificamente, não precisei fazer apelo para ele, sabe? Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu ele e ele estava chorando no altar e naquele momento eu me joguei no chão. Nesse dia, quando ele entrou na igreja, Zi, também teve um fato curioso, assim, que toda a igreja já orava por ele, então todo mundo ficou muito emocionado quando viu ele entrando, sabe? E a igreja foi tomada. Era gente falando em língua estranha, sabe? Alguns batiam palma, assim, porque todo mundo sabia da minha expectativa, né? De quando eu conseguisse levar ele até a igreja. E foi uma resposta para todos também, né? Tipo, foi uma resposta das minhas orações. E eu já estava contente por ter acontecido isso, né? Eu já estava alegre já. Então, no momento que eu olho para o altar e que eu vejo ele lá, rendido aos pés do Senhor, aí eu tenho consciência de que Deus entrou na minha casa e essa foi a experiência de transformação da minha vida e da minha família. Ele se rendeu para Jesus e de lá para cá a gente está caminhando juntos
E, Zi, eu posso dizer para você, é de glória em glória. Glória a Deus. Restituição total e absoluta na vida dele e na minha vida também. Deus faz, né, Gi? Deus faz. Deus faz. O impossível, Ele faz. Ele faz. Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Não tenho palavra para agradecer a Deus, sabe? Eu Porque imagino. a situação que eu estava vivendo, a expectativa que eu tinha era só de morrer. Era só da morte. Eu não tinha expectativa de vida. Eu imaginava que a qualquer momento eu ia morrer. Mas Deus tinha outros planos, né? E eis-nos aqui vivendo os planos de Deus, para a glória de Deus, para provar que Deus restaura das profundezas das drogas ainda hoje. Glória Para a ele Deus. não tem difícil. Não importa se é cocaína, se é maconha, se é o crack, não importa. Deus Todo-Poderoso ainda faz. Ele ainda tira de onde mão de mãe não pode tirar. Onde o amor de mãe não alcança, as mãos de Deus alcançam. Aleluia. Se eu creio. Que foi as mãos de Deus que alcançou a minha vida, alcançou a vida do meu esposo. Eu não tenho sombra de dúvida quanto a isso. É difícil de testificar, né, Zi? Porque uma vida não dá para contar assim em horas, né? Sim, Tantas experiências, tantas coisas que aconteceram no decorrer desses 20 anos, mas o que eu posso dizer é que as drogas não puderam acabar com a nossa vida, Glória a Deus. porque os planos de Deus são maiores. São maiores, são melhores. Exatamente. E eu louvo a Deus. Glória a Jesus. Não tenho palavras para agradecer ao Senhor por esse tempo que eu estou vivendo. A lucidez é algo maravilhoso. Quando eu me reconciliei, eu ainda tive que lidar por um bom tempo com a minha memória, sabe? E ela ficou muito afetada. Minha mente ficou muito afetada pela... Eu esquecia facilmente das coisas, tinha dificuldade de memorizar. Que a eu droga achava... mexe, né, Gi? Ela mexe com Mexe os com neurônios. tudo, né? Acaba com os neurônios. Isso, ela mexe. Então, eu tinha dificuldade para memorizar, eu tinha dificuldade até de um diálogo, Zi. Meu Fazer Deus. o que eu estou fazendo aqui agora é algo maravilhosíssimo para mim, porque eu iniciava uma fala e eu me perdia nela, sabe? Eu não conseguia dar seguimento numa linha de raciocínio. Concentração. Não conseguia. Não conseguia. Por um bom tempo eu tive que lidar com isso, né? Então eu agradeço a Deus por Deus ter restaurado a minha mente, por Deus ter me feito uma nova criatura. Hoje, com essa experiência de vida, eu tenho plena convicção de que não tem outro lugar para estar. E que viver longe de Deus é muito perigoso. É lidar com o perigo constantemente, né? Com o risco de uma vida eterna sem Deus. E não dá para viver uma vida eterna sem Deus. Não é possível viver uma vida eterna sem Deus. Não foi preparado para nós. Isso não é para nós, né? Deus, ele tem planos, tem lugar preparado para nossa vida. E o diabo, em todo tempo, ele quer tirar. E, infelizmente, as drogas têm sido uma ferramenta que tem tido muito êxito. Tem arrastado multidões. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente percebe, né, o quanto que é devastador. Um exército de pessoas que hoje vivem a dependência. Então, eu estou muito feliz, grata a Deus, por poder estar aqui dizendo que Deus ainda faz. Para Deus não tem dificuldade nenhuma de arrancar uma pessoa da dependência de qualquer outra coisa que não seja dele. Glória Então, a Jesus. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar viva e de poder contar que o Senhor é maravilhoso e o Senhor ainda faz. Esse é seu testemunho. Esse é meu testemunho. Para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Eu sei também que você orou pela minha vida, né? Nós nos conhecemos aí desde a minha infância. E eu louvo a Deus pela vida de todos que me apresentaram com amor.
ao Senhor. Eu sei que eu devo atribuir também, né, a Deus e a quem teve amor pela minha vida de orar por mim, para não receber nada em troca além de hoje me ver aqui restaurada para a glória de Deus. Gratidão. Obrigada. Gratidão, muito feliz. Resposta das nossas orações por muitos cultos, vigílias que nós fazíamos, Ai, meu Deus. jovens, e nós lembrávamos da Giovana, e quantas vezes? Zi. Deus alcançou, né? Hoje eu estou de frente com milagre, estou de frente de resposta de lágrimas e de muita oração, porque Jesus. parecia que ela não ia conseguir, É verdade. parecia que ela ia morrer naquela vida desgraçada que ela escolheu, né? Mas a misericórdia de Deus é muito, Ele é muito grande. maravilhoso. Deus teve misericórdia e alcançou. E eu não sabia que ela tinha voltado para Jesus. Aí posso contar isso? Pode, claro. Preciso contar Deve. isso. Eu não sabia, né? Eu sentia saudade da Gi. Às vezes eu encontrava alguém da nossa época e alguém sempre tocava. E a Gi, gente, vocês sabem por onde não sabemos. E um dia eu vindo e com meu esposo, meus filhos no carro, e o semáforo fechou, né? Estou lá, que eu olho assim do lado. Eu olhei, eu abaixei a cabeça e falei, gente, falei, mas você conhece? Ele, eu não. Falei, Giovana. Aí eu acho que sua esposa até assustou, né? Essa mulher louca pondo a cara aqui. Aí eu disse, Gi, é você? Ela sou eu. Gente, meu coração, aquele momento, quase sai pela boca. E nós nos encontramos no semáforo. Eu, liga pra mim, me acha lá em tal lugar. E foi assim que a gente se reaproximou. E, para honra e glória de Jesus, hoje eu vir aqui seu testemunho, né, de todo esse sofrimento que nós estávamos tão distante, mas assim, no pensamento e no coração, pedindo a Deus que arrancasse Giovana daquela vida das drogas que a gente sentia que ela não ia conseguir sozinha. Mas Deus foi bom. Foi maravilhoso. Deus foi maravilhoso. Por isso que eu digo, não pare de orar. Parece que não está acontecendo nada. Continua a oração, porque Deus ele vai responder a oração. Deus vai responder. Então, Giovana é a resposta das nossas orações, das minhas orações. E reencontrar você foi uma alegria que eu não consigo aqui colocar, desenhar, né? Porque eu amo essa preta linda aqui, gente. Eu também. A gente quase não se fala muito, né? Mas nós temos uma conexão muito boa, muito gostosa. E ver que hoje Deus está cumprindo ainda, está cumprindo aquilo que ele disse que iria fazer. O esposo, né, se entregou de verdade, em obediência, e foi um processo, o Senhor foi limpando, foi purificando, porque Deus, quando ele entra na vida do homem, ele entra para fazer uma obra completa, ele não faz nada pela metade. É verdade. Deus, ele faz a obra completa. Se o homem querer também, tem isso, né, Gi? Exatamente. A pessoa tem que querer. Eu quero mudança, mas também não se esforça, aí fica um pouco difícil. A pessoa tem que se esforçar. E ele se esforçou e o Senhor fez uma obra maravilhosa, restituiu, e eles são pastores de uma igreja hoje, aonde também ali eles cuidam de pessoas que estão vindo desse caminho. Tem um trabalho recentemente, né? Sim. Que vocês estão cuidando. Nem sei se eu posso falar isso. A gente recebeu a oportunidade de estar fazendo cultos em uma casa de recuperação. E olha para você ver, né? O quanto que eu me sinto abençoada. Honrada. Porque hoje a gente fala diretamente para quem está vivendo o processo, né? Eu não fui parar em uma clínica, meu esposo também não, mas a gente se depara hoje com tantos jovens lá, vivendo essa mesma situação, e poder falar com esse olhar de quem viveu o lado de dentro do vício. É poderoso demais. É milagroso, porque poderoso você sabe demais. A dificuldade, a luta, a guerra. Eu vejo que você não teve tanta dificuldade para ser liberta, foi instantâneo, mas o seu esposo já teve. Sim. E tem muitas pessoas que estão lutando.
Eu não sei, eu nunca imaginei essas coisas, mas eu já converso com muitas pessoas que têm filhos ainda nesse caminho. E o quanto está sendo difícil tirar. Não existe para muitas pessoas essa facilidade, né? Mas aqui é uma prova viva que tem. Deus, nele usa meio e métodos dele, quando ele quer fazer de verdade, ele faz, né, Gi? Isso que é Verdade. importante. E eu fico orgulhosa, só que é um orgulho. Orgulho Pode. santo, nem esse orgulho pode. Orgulhosa de saber que ela está cuidando dessas pessoas hoje e com a graça do Senhor, né, Gi? Porque o homem não muda outro homem. Não, A clínica é necessária, é bom as pessoas, né, se dedicar, mas quem liberta de verdade é só Cristo, né? Só Jesus para tirar essa verdade. sensação, essa falsa sensação de prazer e de alegria, para que a pessoa tenha uma vida plena. Né? Então, eu estou muito honrada hoje de poder estar aqui no canal contando para todos vocês aí o que Jesus fez na vida da pastora Giovana. E ele não Amém. mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua fazendo prodígios, milagres e maravilha. Ela vai fazer uma oração. Amém. Você precisa crer no impossível de Deus. Lembrou de alguém? Talvez na sua casa não tem ninguém, nenhum usuário na sua família. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que você conhece alguém que está nesse caminho. Eu acredito que não é todos que entram porque quer entrar. Eles entram como ela entrou, sem saber que vai ficar preso ali. É uma armadilha. É uma E armadilha. eles caem. E não vamos julgar quem está nessa vida. Não façam isso, por favor. Ajude. Ajude orando, pedindo oração. Observa que ela não desiste do marido, ela abre a boca mesmo, vai pedir para todo mundo, ore para a libertação do meu esposo. Não é feio. Sabe o que é feio? É você ver a droga tomando conta até ponto de morrer essa pessoa e vai ser lançada, que a eternidade depende, é Deus que vai julgar, mas os caminhos estão mostrando que não é céu. Então, que Deus tenha misericórdia. Não dê as costas, não ignore, não fale, é bem feio. Nada disso, gente. Tenha misericórdia, por favor, ajuda, estende as mãos. Pega esse link, pega esse testemunho e envia para eles. Diga, assista isso aí. Olha o que Cristo fez na vida dessa mulher. Ele pode fazer na sua também, na vida do seu filho. Creia. Se ela não crê, creia você. Eu creio que através desse testemunho de hoje, desta oração que será feita, Deus vai alcançar alguém e vai libertar. E você vai comentar em nome de Jesus. Eu tenho fé para isso. Amém. Coloque o nome da pessoa que você precisa. Coloque, ajude a orar, ajude a pedir para Deus. Liberta ele, liberta ela. Ela não tem força, ele não tem força. Sozinho eles não vão conseguir. Eles precisam de ajuda. E nós estamos aqui dizendo que Jesus, ele é o grande resgatador. Ele é. E você é o grande canal para chegar até a libertação dessa pessoa. Né, Gi? Amém. Jesus Amém. pode, né, minha amiga? Ele pode. Ele pode. Ele fez em mim. Glória a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Glória a Deus. Então, ele pode fazer por você ou por alguém que você conheça também. Muitas mães, né? Eu vejo assim, muitas mães sofrendo, tantas irmãs na igreja, com parente nas drogas, entrou para experimentar, foi oferecido por um amigo e depois daquele momento não conseguiu mais se libertar. Então, é um meio, é um caminho quase sem volta. Mas nós cremos, né, Gi, que Deus ele tem esse poder, se nós nos unirmos, se nós crermos, se nós acreditarmos e não ficar de braço cruzado, fazer também alguma coisa, mostrar a realidade para eles, Jesus pode alcançar. Gi, eu quero muito que você ore, profetizando libertação, porque o Satanás, ele faz desses momentos de fraqueza, dessa carência, é que ele entra e domina mesmo a mente da pessoa, diz, faça isso aí para você ficar bem, entendeu? Então a pessoa nunca vai ter força para sair. Se não for Deus mesmo, ele não sai com a força dele. Verdade. E Deus pode quebrar essas correntes hoje pelo poder da oração. Em nome de Jesus. E pelo poder da oração. Amém. Amém. Eu quero te agradecer, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder fazer essa oração agora. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque é tudo por causa do Senhor. Te glorifico. Foi o Senhor quem fez acontecer, meu Deus, na minha vida. Então eu te peço nessa noite, em nome de Jesus,
que o Senhor venha de encontro, meu Pai, Sim, Deus. a todo aquele que está passando por um momento, meu Deus, Sim, Jesus. de iniciação. Deus, todo aquele que está Liberta, dando o Pai. primeiro passo, Senhor, na direção do vício, Liberta, Jesus. em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor para ele, para ela, Deus. Pelo poderoso Não nome de deixa, Jesus. Senhor, que se conclua não, Pai, em nome de Jesus. Que não haja necessidade de se repetir um testemunho como esse. Mas para aquele, Deus, que já está se sentindo no fundo do poço, para aquele que já está se sentindo totalmente embaraçado nas drogas, na profundeza das drogas, Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. o que o Senhor fez pela minha vida, que o Senhor faça maior ainda, Pai. Entra lá, Jesus. Tira, meu Deus, tira, Senhor, do vício, tira da dependência, tira, meu Deus, do fundo do poço, Pai. Liberta, Jesus. Tira do engano, tira da mentira, Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor, a essa vida nessa noite, onde quer que se encontre, Pai, essa pessoa, que ela seja alcançada pelo poder transformador do Senhor. Deus, vai de encontro também a toda mãe que chora, que sofre, Senhor, por ver o seu filho vivendo uma situação terrível, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro ao coração dessa mãe, Senhor, e leva o alívio de saber que o Senhor está entrando nessa causa e que o extraordinário do Senhor vai acontecer para a glória do teu nome. Porque o Senhor é Deus todo-poderoso e não há mal que seja maior do que o Senhor. Não há dependência que seja maior do que o teu poder, Deus. Vai alcançando o coração dessa mãe nessa noite, meu Deus, e levando o alívio, levando, Senhor, a restauração da fé, colocando o ânimo de pé de novo, porque muitas são as vezes que a mãe se sente desanimada, que a mãe se sente enfraquecida, Deus. Mas o Senhor é Deus que restaura as forças, ó Pai. Senhor, que nessa noite, meu Deus, o ânimo seja revigorado, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que hajam sinais a partir desse momento, que o Senhor está entrando nessa causa e que o extraordinário está acontecendo para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus, dá vestes novas, Senhor. Muda a linguagem, meu Deus. Muda, Senhor, a rota dessa pessoa, Pai. Muda o caminho, meu Deus. Senhor, o teu Espírito é quem convence o homem do mal, do pecado, do engano e do erro. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha se cumprir nessas vidas nessa noite. Alcança, Senhor, transformando em massa. É o que nós te pedimos, Deus, crendo no teu poder. Onde quer que chegue, Senhor, a nossa voz, que o Senhor venha fazer o extraordinário, o milagre do resgate, onde o amor de mãe não pôde alcançar. Que a tua mão poderosa venha alcançar, ó Deus, e que testemunhos sejam contados para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças Glória a Deus, a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Estamos felizes, porque eu Glória a creio Deus. no poder da oração que quebra o jugo. A oração, ela tem esse poder de resistência, de valente. A oração tem esse poder. Tem. Creia no poder da oração. Glória a Deus, acho que eu borrei tudo aqui. Mas está tudo bem. Eu me contive. Eu estou feliz. Muito obrigada mais uma vez, minha Querida, irmã, obrigada. minha amiga. Que Muito Jesus obrigada. continua te fortalecendo, a sua vida, seu esposo, seus filhos. E essa mulher brilhante que você é, contagiante. Gente, eu sou fã número 1 da Giovanna fala Valles. Ela canta como ninguém. Não canta por beleza, ela canta cheia de graça, cheia de unção. É uma mulher que vibra na presença de Deus. Vocês acham que Deus ia investir tanto para perder? Nunca. Deus deixou ela tomar as decisões e tá tudo certo. Deus, ele não é invasivo.
Ele respeita a decisão do homem. Só que ele vai até onde o Senhor também permite. Aí o Senhor resgata essa preciosa aí, Obrigada, que está aí Deus. cuidando de vidas, louvando o nome do Senhor. Eu fico tão feliz quando eu vou para os altares, que eu vejo que ela que vai louvar. Meu Deus, até as mensagens é diferente. Ah, Deus maravilhoso. É Deus que faz essas coisas. Muito obrigada por atender meu convite. Eu que agradeço. Eu fiz muita questão de tê-la comigo. Falei, meu Deus, dela eu não vou abrir mão nunca. Eu vou insistir, ou melhor, não preciso insistir. É porque ela tem um bebezinho novo, né? É. O dia que ela puder, ela vai estar lá comigo. Então, minha amiga, olha, meu coração tá desse tamanho, de alegria, por poder hoje, né, dividir com muitas pessoas aí aquilo que o Eterno fez na sua vida e que vai fazer muito mais através da sua vida, na Amém. vida daquelas pessoas que estão ali na casa se recuperando e vão ser todos, em nome de Jesus, recuperado pelo poderoso nome de Jesus, tá bom? Muito Amém. obrigada. Nós já continua aqui. Eu que agradeço por tudo. Que o céu recompense a sua vida. Amém. 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 Obrigada, tá, gata? Ai, deixa eu respirar um pouquinho. Eu quero terminar esse podcast com meu coração cheio de alegria e gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Quer mais? Quer sentir esse calor que nós estamos sentindo? Essa presença surreal? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele que Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar do dia para a noite, como também ele pode permitir um processo, mas que ele vai mudar, ele muda, porque ele é Deus e ele tem o meio dele de trabalhar na vida de cada um de nós. Confia nele, vá por uma igreja que tem a palavra de Deus de verdade, uma igreja que tem compromisso com a Bíblia, busque orar, busque Jesus, busque paz na sua casa, Ele quer fazer, mas você precisa também se movimentar, levantar e ir até Cristo, tá bom? Receba Jesus no teu coração, receba a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós aqui só somos um canal de bênção para a vida de vocês. É sempre um prazer muito grande chegar aqui e falar, Jesus, Ele salva, transforma, liberta, e tem mais, existe uma eternidade que quem decide ela somos nós. Sabe disso? É nós que decidimos. Para onde eu quero ir? Será que Deus ele só fez o homem para nascer, viver e morrer, acabou? Não. Existe uma eternidade. E eu e você que decide aonde nós vamos passar essa eternidade. Eu quero o céu. Eu também. E você quer quem? Você acha que morre assim, de qualquer jeito e vai para o céu? Tem um processo. Então, venha conhecer Jesus entregando a sua vida para Ele. Venha do jeito que você estiver. Cheirando, drogado, alcoólatra, cheio de carrapicho, cheio de pecado. Não tem problema. Jesus limpa, Ele purifica, Ele transforma. Ele tem o prazer de fazer nova todas as coisas. Recebam aí o meu carinho, o meu abraço. Daqui a pouco nós voltamos com mais um testemunho para a honra e glória de Jesus. Eu quero antes, gente, eu não posso terminar esse podcast sem mandar um beijo especial hoje, muito para essa amada que mandou mensagem para mim hoje. Mas Hilda, fala no meu nome lá, Thalita Carolina da Silva, de Pereira. Ela é da Igreja Adoradores de Cristo. Que Deus abençoe a Thalita. Um beijo, um cheiro para todos vocês aí que nos acompanham, essas secretárias que trabalham ouvindo os testemunhos e que Jesus tem transformado vidas através do poderoso nome dele. Ficam todos na paz do Senhor, recebam aí meu carinho, meu abraço. Querendo Deus, voltaremos com mais um testemunho. Que Deus abençoe a todos.